Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre três forças: força-peso, força normal e força de atrito. Tá? Vamos começar aqui com a força-peso. Só que olha só, aqui eu tenho um bloco, ele está em cima de uma mesa. Quais as forças que estão atuando sobre essa caixa ou sobre esse bloco que está em repouso aqui em cima dessa mesa? Para isso a gente vai estudar um pouquinho agora a força-peso e a força normal. Começando aqui pela força peso. O que é a força peso? Ela é aplicada pela Terra, pela Lua, pelo Sol, etc., em corpos que estão próximos a eles. Tá? É uma força chamada de atração, ou seja, ela atrai esses corpos para aonde? Para o seu centro. Ela sempre vai apontar para o centro. Olha só, aqui a gente tem uma representação da Terra. Uma pessoa sobre a Terra, ela recebe a ação da força peso. Essa força peso ela atua sempre para onde? Apontando para o centro da Terra. Nós podemos acabar dizendo que ela atua sempre para baixo, só que a gente tem que tomar um cuidado com isso, tá? Para baixo, para onde nós estamos, aqui para o centro da Terra. Então, essa pessoa aqui vai receber a força peso apontando para cá, que é o centro da Terra. Outra pessoa que estivesse atuando aqui receberia a força-peso apontando para cá, centro. Alguém que estivesse aqui receberia a força-peso apontando para cá. Então, sempre para o centro. O que a gente precisa lembrar lá da terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação. Então, se a Terra, por exemplo, atrai essa pessoa com essa força-peso, essa pessoa também atrai a Terra. Sempre nós temos pares de força, ação e reação. Vamos pegar aqui um exemplo utilizando a segunda lei de Newton. Como é que a gente calcula a segunda lei de Newton? Como é que a gente calcula uma força? Força igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton para a gente calcular a força. Nós podemos utilizá-la para poder calcular a força peso. Peso é uma força, certo? Então vamos substituir aqui pela letra P, para indicar que é a força peso. O que é a massa do objeto? A massa do objeto, do corpo que a gente estiver estudando, ela nunca vai mudar. Tá? Um corpo que tenha 5 kg aqui na Terra vai ter 5 kg na Lua, 5 kg em Marte, 5 kg em Júpiter. O que vai mudar é justamente a força. Porque a força depende de uma coisa chamada aceleração. No caso do peso, a gente tem a aceleração da gravidade. Isso aí. Qual é o valor? Vamos pegar o valor arredondado da gravidade aqui na Terra. A aceleração da gravidade aqui na Terra, G igual 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade aqui na Terra. Na Lua, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, G da Terra. Na Lua, por exemplo, G da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Olha só, a gravidade na Lua é 6 vezes menor que a gravidade aqui na Terra. Como é que a gente poderia calcular, então, o peso dessa pessoa aqui na Terra? Olha só, supondo que essa pessoa tem uma massa de 80 kg. Então, o peso dela, P, vai ser igual. Massa é 80 kg. Vezes a aceleração da gravidade aqui na Terra, 10 metros por segundo ao quadrado. 80 vezes 10. O peso, então, é igual a 80 vezes 10, 800 newtons. Esse é o peso dessa pessoa aqui na Terra. Se fosse na Lua, a gente simplesmente substituiria a aceleração da gravidade da Terra pela da Lua, que é 1,6. Então seria 80 vezes 1,6.
Aí a gente teria o peso dessa pessoa lá na Lua. Lembrando que a massa dela não vai mudar independentemente de onde ela estiver. Agora vamos falar sobre a força normal. O que é a força normal? A normal, ela é uma força de reação de alguma superfície. Tá? A superfície ela vai reagir a um corpo que esteja em contato com ela. Tá? Então o corpo ele tem que sempre estar em contato com essa superfície, tá? Com alguma coisa para poder ter essa força normal. E lembrando que a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. Vamos olhar alguns exemplos para a gente ver o que significa isso. Olha só, nesse primeiro aqui, exemplo, vamos colocar aqui a força peso e depois também a força normal, já para a gente conseguir ter uma ideia de que nem sempre a força peso e a força normal elas estão na mesma direção. Olha só, aqui a gente tem a força peso. A força normal ela é perpendicular à superfície. Então ela vai estar aqui, ó. Força normal. Ela forma um ângulo de 90 graus aqui com a superfície. Então, neste tipo de caso, a força normal e a força peso, elas têm exatamente o mesmo valor. Se o peso é de 50 newtons, a normal também vale 50 newtons. Desde que não tenha nenhuma outra força atuando aqui. Tá? Outra força diferente atuando poderia influenciar. Agora aqui, eu tenho um corpo, ele está sendo empurrado numa parede. O peso dele está onde? Tá aqui, ó. Para baixo, para o centro da Terra. A força normal é a reação da superfície. Então, se por exemplo, ele está sendo empurrado para cá, ó, com uma força F, a superfície que está em contato com ele aqui, ela vai reagir, formando um ângulo de 90 graus. Olha só, 90 graus com a superfície. Aí a gente tem aqui a força normal. Agora aqui, eu tenho um plano inclinado. A força-peso, ela está para baixo aqui, ó, para o centro da Terra. A força normal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Então, ela está aqui, ó. Força normal, formando um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Tá? Então, sempre a normal, ela vai formar esse ângulo de 90 graus com a superfície, ela é perpendicular. Neste caso, por exemplo, a normal e o peso não são iguais. Nesse aqui, normal e peso também não são iguais. Apenas neste tipo de caso, normal e peso são exatamente iguais, tá? Com uma pequena diferença do sentido, mas o módulo delas igual. Vamos agora então à força de atrito. O que é a força de atrito? Ela é uma força de contato entre as superfícies e ela sempre é oposta ao movimento, tá? Seja para impedir o movimento de um corpo em repouso, seja para impedir o movimento de um corpo já em movimento. Nós temos dois tipos de força de atrito. A força de atrito estático, ela ocorre quando o corpo está em repouso. Tá? Se o corpo está parado, nós temos a força de atrito máximo. É o máximo valor de intensidade da força de atrito. O que é mais difícil? A gente empurrar um sofá, por exemplo, quando ele está paradinho, ou continuar empurrando depois que a gente já tirou ele do repouso? É claro que é sempre mais fácil continuar empurrando. Tá? Quando a gente está com ele parado, é difícil para a gente colocar em movimento. É porque aqui ocorre o atrito máximo. Como é que a gente consegue calcular a força de atrito máximo? Ou força de atrito estático? A gente precisa do microestático. O que é o micro? Ele é o coeficiente de atrito estático.
ele serve para quando o corpo ele está parado ainda. Vezes a força normal. Agora nós temos a força de atrito cinético. É quando o corpo ele já está em movimento. Como é que a gente calcula a força de atrito cinético? Microcinético, que é o meu coeficiente de atrito cinético. Acho que alguém errou aqui um negocinho. Pera aí. É atrito que está escrito aqui, tá? Vezes a minha força normal. Eu vou calcular com vocês alguns exercícios de exemplo, tá? Para vocês conseguirem resolver os exercícios aí da lista que eu deixei para vocês. Nós vamos utilizar aquele exemplo do bloco, aquela figura que eu coloquei para vocês no começo do vídeo. Vamos utilizar ele como exemplo para calcular aqui, tá? Então, vamos primeiro identificar quais são as forças que estão atuando aqui sobre esse bloco. Vamos pegar a situação primeiro que ele está em repouso. Então, aqui a gente tem o peso. E aqui a gente tem a força normal, certo? O peso e a força normal. São grandezas vetoriais. Então, vamos pegar a seguinte situação. Esse corpo, que estava inicialmente em repouso, começou uma pessoa a aplicar uma força sobre ele, empurrando. Vamos dizer aqui, ó, uma força F de 40 newtons. Tá? Então, a pessoa ela aplicou uma força de 40 newtons para colocar esse bloco aqui em movimento. Aí ele começou a entrar em movimento. O coeficiente de atrito estático e cinético que o exercício dá para nós são os seguintes. Coeficiente de atrito estático, 0,4. Coeficiente de atrito cinético, 0,2. Um cuidado que vocês precisam sempre tomar é, para não confundir os dois, o coeficiente estático é do corpo ainda em repouso, cinético do corpo em movimento. O estático, o coeficiente é sempre maior do que o coeficiente cinético. Então, se atentem a isso. O valor do coeficiente maior é do estático. O menor valor é do cinético. Isso está relacionado diretamente com aquilo que eu falei para vocês. O que é mais difícil? Tirar um corpo do repouso ou continuar empurrando ele? Então, vai me faltar agora o valor da massa. O exercício diz para a gente que a massa desse corpo é de 8 kg. Ótimo, então a gente já tem aqui a força de 40 e os coeficientes de atrito, estático e cinético, e a massa de 8 kg. O atrito, vamos apresentar a força de atrito aqui. Sempre o atrito contrário ao movimento ou à tendência do movimento. Se eu tivesse um plano inclinado, por exemplo, o corpo ele poderia ter uma tendência de escorregar se eu soltasse ele. Então, a força de atrito seria contrária a esse movimento. Vou colocar aqui, força de atrito, sendo contrária ao movimento. Então, como é que a gente calcula, por exemplo, vamos pegar aqui a letra A. A letra A pede para a gente calcular a força de atrito estático e a força de atrito cinético. A força de atrito estático, vou colocar aqui, ó, força de atrito estático. Como é que a gente calcula isso daí? Para calcular força de atrito, independente se é o atrito estático ou cinético, é o meu coeficiente, o micro, estático ou cinético, vezes a força normal. Como é que a gente calcula a força normal nesse exemplo aqui? Olha só, a normal, nesse caso aqui desse exemplo, ela está na direção vertical para cima e o peso na vertical para
baixo. Os dois devem ter, neste caso, a mesma intensidade, só que sentidos opostos para manter um equilíbrio, o corpo nem subir e nem descer. Então, normal igual ao peso. Como é que a gente falou que calculava o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a força normal é igual a massa 8. Aceleração da gravidade, vamos utilizar o 10 aqui arredondado. A força normal, então, é 8 vezes 10, 80 newtons. Essa é a minha força normal que será utilizada aqui, ó. Ok, então vamos calcular aqui a força de atrito estático. É o meu coeficiente estático vezes a força normal. Então, a força de atrito estático é... Quanto que vale o coeficiente de atrito estático? 0,4. A força normal a gente achou aqui que é 80 newtons. Então, a minha força de atrito estático é 0,4 vezes 80. Quanto é 0,4 vezes 80? 0,4 vezes 80 é igual a 32 newtons. Então, essa aqui é a minha força de atrito estático, tá? É a força de atrito máximo. Vamos calcular, então, a força de atrito agora cinético. Força de atrito cinético do corpo em movimento. A força de atrito cinético é o coeficiente cinético vezes a força normal. Então, a força de atrito cinético igual a coeficiente cinético 0,2. 0,2 vezes 80 newtons. Então, a força de atrito cinético é 0,2 vezes 80 igual a 16 newtons. Então, força de atrito estático, 32. Força de atrito cinético, 16. Olhem só. Neste exemplo aqui, é o dobro de 16 do cinético, nós temos uma força de 32. Então, para colocar o corpo em movimento, eu tenho que fazer uma força maior que 32. Tá? O corpo está parado. Para colocar ele em movimento, preciso fazer uma força maior que 32. Depois que eu já coloquei esse corpo em movimento, olha só, eu posso reduzir essa força. Eu posso fazer apenas uma força maior que 16. Se eu fizer uma força menor que 16, o atrito vence. E eu não consigo mais manter esse corpo em movimento. O corpo vai parar. Agora o exercício vai pedir para a gente calcular qual é a aceleração desse bloco. Para isso, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Força igual massa vezes a aceleração. Lembra-se sempre que é a força resultante. Eu não posso utilizar, nesse caso aqui, somente a força de 40, porque ela não é a única que vai estar agindo aqui nesse movimento. Nós temos também a força de atrito, que é contrária ao movimento. Então, se esse corpo, eu estou fazendo uma força de 40, qual é o valor da força de atrito? 16, que é a força de atrito do movimento. Então, a força resultante é 40 menos 16. A massa do corpo, a gente viu aqui que ela é de 8 kg. Então, 8 vezes a aceleração. 40 menos 16. Nós temos aqui 24 newtons. Igual a 8 vezes a aceleração. O que a gente faz? Vamos jogar o 8 aqui para o outro lado. 24 dividido por 8 é igual a aceleração. Então, a aceleração é igual a
Isso aí, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração que esse corpo aqui vai estar quando eu estou aplicando uma força de 40 newtons, sabendo que a força de atrito cinético é de 16. Para esse corpo aqui, nessa superfície, independente se eu aplicar 40, 50, 100, 500 newtons, a força de atrito cinético vai ser sempre de 16. Se o corpo ele está em repouso, quanto que a gente viu que é a força de atrito estático? 32. Essa aqui é a força de atrito estático máxima, tá? Se eu aplicar até 32 newtons, eu tenho 32 newtons de força. Por exemplo, se eu aplicar no corpo parado uma força de 5 newtons, a força de atrito vai ser correspondente a isso, vai ser 5 newtons também. Se eu aplicar uma força de 15, força de atrito 15 também. Se eu aplicar 25, força de atrito 25 também. O máximo que eu vou ter de atrito antes do corpo entrar em movimento é 32. Então, se eu coloco uma força de 32, o corpo ele tem uma força de atrito de 32. Se eu fizer uma força de 33 para empurrar o corpo, aí ele já entra em movimento, porque ele venceu a força de atrito máxima que ia existir para essa situação. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, tá? Tem uns exercícios aí para vocês responderem, bem tranquilo. Assistindo o vídeo, vocês vão ter uma base para responder os exercícios. Mas qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim, tá? Bons estudos, pessoal. Até mais!